Bom dia, presidente, demais vereadores. Quero agradecer ao vereador Anselmo Rodrigues por ter cedido o espaço na tribuna. Eu ia começar, nesse 20 de novembro, homenageando os afrodescendentes no Brasil, uma parte importantíssima da construção do nosso país. Nós, muitas vezes, não percebemos que o Brasil é, depois da Nigéria, o país com maior população negra no mundo. Então, nós somos o segundo maior país de população negra no mundo, só tendo menos afrodescendentes do que a Nigéria, que fica na África. É um país com mais de 80 milhões de negros. E se nós retrocedermos um pouquinho nessa reflexão, vamos ver que nosso país foi construído pelo braço do trabalhador negro. Na época, lá na origem, explorado como escravo, e que tem no dia 20 de novembro, por conta do dia da morte do Zumbi dos Palmares, em 1695, a data que chama para uma reflexão ainda, infelizmente, necessária, né? Porque os negros do nosso país ainda são, embora sendo a maior parte da população, ainda são parte da população mais pobre, que sofre mais com a violência, com a discriminação, com toda a sorte de abandono por parte do poder público. Quem vai nos bairros de Pelotas, nas regiões mais pobres, pode perceber rapidamente que ainda ali se concentra a população negra do município, mesmo depois de tantos anos do fim da escravidão. Nós não conseguimos ainda dar um tratamento igualitário para os afrodescendentes. Se nós pensarmos que há uma transferência geracional do sofrimento, se imagina o que significa 350 anos de opressão para toda uma parte da população que constitui o nosso país e aqui a nossa cidade. Porque se o Brasil é o segundo país com maior população negra no mundo, Pelotas, sem dúvida, é das cidades no Rio Grande do Sul com maior contingente de afrodescendentes. Então fica a minha homenagem aqui, a minha reflexão, para que haja maior valorização do contingente de afrodescendentes. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade de falar no dia de hoje sobre uma questão que vem me angustiando com relação à atual administração. Ontem nós tivemos uma reunião com os trabalhadores da Servilimp, que são trabalhadores de uma empresa terceirizada, mais uma empresa terceirizada, contratada pelo município. Eu tenho dito que não consigo compreender porque um município como Pelotas, que tem 8.080 funcionários, para ter uma ideia, Canoas tem 6.000, porque um município como Pelotas, com 8.080 funcionários públicos, tudo o que vai realizar na cidade, ao invés de mobilizar os seus funcionários, ou treinar, contratar funcionários específicos para isso, acaba terceirizando as atividades. Por que será que, para cada ação de governo que nós temos, e para coisas simples do dia a dia, nós não podemos mobilizar esse contingente, por exemplo, de 230 serventes de escola, 207 serventes, 191 auxiliares de serviços gerais. Por que nós temos que contratar uma empresa terceirizada, com um trabalho precarizado como é? Depois, acontecem as situações que nós estamos vivenciando. As empresas terceirizadas, frequentemente, não cumprem os direitos trabalhistas,
E esse contingente todo de pessoas que foram mobilizadas para essas atividades, ao invés de terem a proteção, então, de um cargo público, porque aí seriam absorvidas, então, teriam um concurso público para fazer essa atividade fim, não, elas ficam na mão de empresas que, quebrando, deixam os trabalhadores completamente desamparados. Mais uma vez, o que foi feito para obter a limpeza nas escolas municipais foi a precarização do trabalho, foi a terceirização. O poder público não fiscaliza, as empresas trocam de nome, fecham aquela ali, abre outra, vão fazendo malabarismos, e quem paga é o trabalhador, que fica depois completamente desamparado. Ontem, na fala da representante aqui da SMED, da Grace, que é uma advogada, foi inclusive minha aluna, que fez uma explanação muito clara da visão da administração a respeito do episódio, nós podemos tirar dali também isso. Bom, a administração consegue lavar as mãos no que diz respeito à responsabilidade pelo contrato com essas pessoas. São mais de 100 trabalhadores ali envolvidos. Se nós pegarmos na sequência dos últimos meses, vamos ver que, para fazer o estudo na SMED sobre a melhoria do IDEB, foi contratada a Falcone. Para fazer a limpeza em Corp, tem a Sersul. No Muro do Pelotense foi contratado, depois não foi efetivado, mas também contratado uma empresa terceirizada, Mercado Público para fazer a zeladoria, cuidar do prédio, uma empresa terceirizada também foi contratada. No SANEP, quando o SANEP abre um buraco para fazer a tubulação ali, arrumar, fazer os consertos, quem vem depois é uma empresa privada para fazer a arrumação do piso. Nós temos 2 calceteiros em Pelotas, só 2. Por que nós não treinamos o nosso pessoal para fazer esse serviço? Se vocês olharem a sequência de ações do governo, sempre que o governo vai realizar qualquer obra, vai implementar qualquer serviço, ao invés de se valer dos 8.080 funcionários públicos que tem, e valorizar esses funcionários, e treinar esses funcionários, ou até contratar específicos, calceteiros, por exemplo, só 2 calceteiros para a nossa cidade, parece uma coisa absurda. Se não é possível, então, treinar pessoas que já são funcionários para que exerçam essa função, então se contrate calceteiros específicos para fazer o conserto. Mas por que toda ação que o governo vai realizar tem que contratar uma empresa privada, tem que terceirizar o serviço, ao invés de valorizar os seus funcionários, remunerando melhor, qualificando, preparando, treinando, fazendo aquilo que eu já disse, inclusive, para o prefeito, uma oportunidade, fazendo um banco interno de mobilidade dos funcionários. Tem funcionário que está qualificado para várias áreas, mas está completamente deslocado, está trabalhando em outro setor que não tem motivação para trabalhar, mas que teria motivação para trabalhar num outro setor da prefeitura. Por que não organizar isso internamente? Eu tenho certeza que nós teríamos aí o aproveitamento de talentos internos para realizar uma série de atividades que a administração precisa, sem necessidade de precarizar o trabalho das pessoas, porque é isso que está acontecendo. Quando nós fazemos a terceirização, como o poder público não fiscaliza, não acompanha, o que nós fazemos é lavar as mãos em relação aos direitos trabalhistas que ficam por conta dessas empresas que, como eu disse a vocês desde o início da minha fala, acabam fazendo malabarismos jurídicos e pouco jurídicos até, mas de fato conseguem driblar a proteção trabalhista que essas pessoas deveriam ter. Por quê? Por que nós continuamos insistindo nessa modalidade?
Por que a administração pública continua preferindo a terceirização do que a qualificação, do que a valorização do funcionalismo público? Infelizmente, parece uma questão ideológica mesmo. Eles não confiam no funcionalismo público. Eles não acreditam verdadeiramente que o município pode prestar um bom serviço. E depois, eles que não acreditam que estão administrando, como eles não acreditam, eles mesmos estão administrando, eles vão dizer, como eu ouvi lá do Fernando Henrique uma vez, o Estado é incompetente para administrar. E ele era o administrador. Obrigado.